Se tem uma coisa que nós temos que concordar é que a nossa vida ela é repleta de imprevistos. E são situações que vão surgindo a todo momento. Muitas das vezes, em momentos que nós menos esperamos, eles acontecem. E quando situações que fogem do nosso controle ocorrem, elas mudam toda a nossa estrutura. Para você ter ideia, em um momento de crise, nossa família, ela é abalada, ela sofre. Nosso ambiente de trabalho, muitas das vezes, também sofre, porque nós não conseguimos ali desempenhar o nosso papel com profissionalismo, com qualidade, porque estamos preocupados e aflitos com algo que surgiu na nossa vida. A nossa estrutura pessoal, psicológica, o nosso ser, também ele sofre. Então, temos que convir que nossa vida toda muda quando nos deparamos com situações que fogem do nosso controle. Mas eu quero te dizer que, para alguns tipos de situações na vida ou imprevistos, a reserva de emergência, ela pode te ajudar. Ela não vai ser a solução definitiva, mas para alguns momentos que acontecem conosco, ela vai ser aquele auxílio, aquela força, aquele apoio que vai nos dar condições de superar momentos difíceis que podem surgir de forma inesperada. E é para isso que esse vídeo ele está sendo feito neste dia para você. E essa reserva de emergência que aqui vamos falar, ela nada mais é do que um dinheiro, sim, um valor, né, patrimonial que vai estar disponível para você fazer uso dele nesses momentos que nós dissemos. É um valor que ele tem que estar disponível a qualquer momento, em qualquer situação, tem que estar em um ativo que seja seguro e que possua também liquidez, para que esse valor reservado ele possa estar vencendo a inflação no decorrer do tempo. E aí você me pergunta, Edmar, o porquê que eu vou montar uma reserva de emergência? É importante você entender que essa reserva de emergência ela é primordial na nossa vida e para a nossa família. Para você ter ideia, há estudos que indicam que nós brasileiros não temos ainda definida uma educação financeira. Até em nossos dias, muitas famílias encontram-se hoje passando por momentos difíceis devido a essa falta de planejamento financeiro. Alguns estão endividados, devendo ali cartões de créditos, financiamentos, a juros que são muito altos. E isso traz esse desgaste que nós dissemos, problema familiar, problema no trabalho, o psicológico nosso fica abalado, porque uma pessoa endividada, vendo que o seu lar está em risco, a sua vida está em risco, podendo perder a sua casa, ou não ter um apoio para a sua família em um momento de enfermidade, isso abala a nossa estrutura. Isso abala e abala muito. Por isso que estou fazendo questão de trazer este conteúdo para você, para te ajudar, né? Não vai ser aqui um conteúdo definitivo, mas vai ser um conteúdo simples, né? Um conteúdo simplificado, para que você possa, de maneira gradativa, estar aprendendo com este canal, com outros canais também, sobre educação financeira. Você, por acaso, já passou por algum momento de crise financeira? Você conhece alguém, né, ou está passando por esse momento? Se a sua resposta for sim, eu te convido a ficar neste vídeo até o final, porque vou aqui te passar algumas dicas bem simples para que você possa entender e ver como é importante a gente ter uma reserva de emergência para suportar
firme esses momentos que certamente, se não vieram na sua vida, eles vão vir, porque é um fato, né? Todos nós estamos sujeitos a ter problemas que dependem de recursos financeiros para serem resolvidos. A minha vida foi assim, na sua vida, se não foi, será assim, porque faz parte do nosso cotidiano. E esse canal ele tem esse intuito de te ajudar a se preparar, a estar firme e passar por isso com firmeza, com disposição, para conseguir suportar esses momentos, né, esses embates que surgem na nossa vida. Nós sabemos que o primeiro passo, ele é sempre mais difícil, né? Tudo na vida é assim, para você dar o primeiro passo, para você insistir, prosseguir, não é fácil. Mas o intuito deste conteúdo é que você possa, sim, dar esse primeiro passo e permanecer firme nele, porque certamente ele vai te ajudar. E essa reserva de emergência, ela é esse valor que aqui dissemos, ele vai sendo construído de forma gradativa, tá bom? Então, fica nesse vídeo até o final e você vai entender de maneira bem simples o que é reserva de emergência, alguns ativos que você pode estar investindo nele para formar a sua reserva. Vou explicar aqui de maneira bem rápida como você deve dar os primeiros passos para estruturar a sua vida financeira, sua vida familiar financeiramente, para que você possa prosseguir, tá bom? E se preparar com a sua reserva em mãos, disponível ali a qualquer momento, para suportar esses embates que vêm aí sobre as nossas vidas. Fica até o final desse vídeo e se você gostar, se você sentir que contribuiu com o seu crescimento e amadurecimento financeiro, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, porque nosso foco aqui é toda semana colocar um vídeo novo, um conteúdo novo e ir crescendo o canal cada vez mais. E a gente conta com seu like, com a sua inscrição, você poder também, se possível, compartilhar esse vídeo com outras pessoas, para que eles possam também ir amadurecendo a vida financeira, a vida econômica também. Então, fica até o final, que certamente vai ser interessante para você. A primeira coisa que nós precisamos fazer antes de partirmos para montar nossa reserva de emergência é, primeiramente, organizar a nossa vida financeira. Na verdade, seria você dar um passo atrás. E esse passo atrás seria você entender, primeiramente, qual é a sua renda, qual é a sua despesa permanente, ou melhor dizendo, despesa fixa, e quais são as suas despesas que são variáveis. Um exemplo de despesas fixas: aluguel, conta de luz, conta de água, as suas compras semanais que você faz para a sua casa, para a sua família, são exemplos de despesas que são fixas. São aqueles valores que você sabe que todo mês você vai ter que pagar. São despesas que nós não temos para onde correr delas. Elas sempre vão estar ali mês a mês, mês a mês. E algumas despesas que nós chamamos de variáveis, são aquelas que não são permanentes. Um exemplo, aniversário de um parente, festa de casamento, uma viagem que se pretende fazer com a família, elas têm um tempo para acontecer. Então, é possível se planejar para elas. Quando você tem de forma bem clara e definida as suas despesas fixas, as suas despesas que são variáveis e quanto que você ganha, o próximo passo que você precisa fazer, e nós sabemos que não é tão fácil, mas é possível, você precisa de equilibrar as suas despesas em comparação com o seu salário, com sua renda. Como? Primeiramente, nunca, mas nunca gastar mais do que você ganha.
nunca gastar mais do que você ganha. E há pessoas que vivem assim. Elas têm uma renda, a despesa é maior do que a renda que ela recebe, e a forma dela ir sobrevivendo, vamos dizer assim, mês após mês, é através de empréstimos, cheque especial. E isso gera uma bola de neve tão grande que a pessoa sempre fica totalmente endividada. E ela vai dando aquele famoso jeitinho brasileiro para ir se equilibrando ali, mas sabe perfeitamente que está totalmente endividado. E isso gera muitos estresses, gera desgastes, né? Então, esse segundo passo é muito importante. Você precisa de ter essa organização. Nunca gastar mais do que se ganha. O ideal e recomendado é que você gaste menos do que a sua renda. Gaste menos do que a sua renda. Fica mais organizado você equilibrar suas contas e até mesmo pensar e planejar a forma como você vai montar a sua reserva de emergência. Então, se você ainda não conseguiu organizar financeiramente as suas contas, não comece a montar a sua reserva de emergência, porque estatísticas provam que a pessoa não consegue. Primeiramente, equilibre suas contas, organize as suas despesas, e aí sim você pode estar pensando em montar a sua reserva de emergência. Se você é uma pessoa que já tem esse equilíbrio financeiro já definido, então eu quero te dizer que, para nós investidores, o aconselhado para se estar começando a montar uma reserva de emergência e até mesmo investimentos a longo prazos, é você, da sua renda, subtrair dela 30%. E como muitos dizem, né, esse valor, de 30% da sua renda, você vai estar se pagando. Você vai estar investindo em você mesmo. Se porventura você não conseguir retirar, né, investir 30% da sua renda, porque ainda a sua condição financeira está se equilibrando, se organizando de forma gradativa, isso não é empecilho. Você pode começar com valores até menores, 10%, 5%. O importante é você começar e permanecer firme nessa sua trajetória. Após definida a sua trajetória, aonde você já sabe que você precisa de ter a sua reserva de emergência montada, você precisa dar o próximo passo, que é saber qual é o seu custo de vida mensal, porque essa reserva de emergência ela depende muito disso. Você pode fazer de diversas formas, fazer uma média de 6 meses, uma média de um ano. Digamos que você fez uma média de um ano aí e você viu que o seu custo mês está aí em R$ 2.000 por mês. Inclusive, vamos usar até esse valor como referência. Então, se a sua despesa mês ela é de R$ 2.000 e você é uma pessoa claramente entendida que, se porventura você ficasse hoje sem renda, sem emprego, por algum motivo qualquer, por quanto tempo você entende que você precisaria de ter um valor à disposição para que você voltasse ao mercado de trabalho, para que você voltasse a receber uma outra renda, uma próxima renda? Quando você tem o seu custo mensal e o tempo que você precisaria para se reestruturar financeiramente, você multiplicando o valor pelo tempo, você vai ter claramente definida a sua reserva de emergência. Em qual ativo eu devo começar a fazer investimentos para que eu possa ir montando a minha reserva de emergência? Bem, hoje no mercado existe CDBs de liquidez diárias, alguns aí a 100% do CDI, dependendo da corretora, outros a 102, 105. Tem até CDBs que são de 130% do CDI, claro que com um tempo menor, né, de investimento, vencimento mais reduzido,
mas o que não falta no mercado são ativos. Tem Tesouro Selic, tem pré-fixado, pós-fixado, Tesouro Selic. Então, existem ativos diversos, nos quais você pode estar começando a fazer seu investimento. O que eu aconselho é pesquisar nas corretoras, pesquisar cada vez mais, e certamente você vai achar um ativo seguro que possua liquidez em um determinado tempo que você precise dele, no qual você vai poder ter a segurança de fazer o seu investimento, tá bom? Aqui nesse canal nós não vamos aconselhar qual ativo e de qual corretora, mas te aconselhamos a pesquisar o que você vai achar. Existem alguns muito legais aí que vale a pena você dar uma pesquisada e você vai encontrar um bacana. Bem, após ter definido qual corretora, qual ativo a se investir o seu valor mensal, mês a mês, para você conseguir formar a sua reserva de emergência, você precisa de ter claramente definido o tempo que você vai precisar para conseguir montar a sua reserva de emergência. E por que é importante saber esse tempo? Porque assim você vai saber se os aportes que você faz mês a mês, eles estão de acordo com a sua necessidade. Há pessoas que não querem esperar para montar a reserva em 3 anos, em 5 anos. E se elas não tiverem alguns parâmetros de rentabilidade, de investimento, mês a mês, elas não conseguem prever em quanto tempo essa reserva vai estar montada. Então, eu vou te mostrar aqui uma planilha bem simples, como que ficaria aí os seus investimentos a uma rentabilidade X dentro dos meses, para você ter noção de daqui a tantos meses eu vou alcançar ao meu valor de investimento para montar a minha reserva de emergência. Então, aqui no nosso exemplo, nós estamos falando de uma pessoa que o custo de vida dela mensal de 2.000 e que em um ano ela necessitaria de ter R$ 24.000 como uma reserva de emergência, ok? Então, quando aqui nós olhamos para a planilha nossa aqui, digamos que a renda seja de R$ 3.000. Então, poderia ser feito aí um aporte que, como aqui dissemos, de 30%, que sairia aí a R$ 900. Então, essa pessoa, ela poderia inicialmente fazer o primeiro investimento de R$ 900 e ter a predisposição a investir mensalmente R$ 900 todos os meses, buscando atingir ali o que seria a sua reserva de emergência de R$ 24.000. O prazo aqui nós colocamos de 6 meses, mas é lógico que se o investimento ele é de R$ 900 mensal, você vai atingir esses 24.000 bem antes de 72 meses, que ali iria corresponder a 6 anos. Em relação à rentabilidade, aqui eu quero dizer algo muito importante. A rentabilidade vai depender do tipo de ativo que você vai escolher. Aqui dissemos sobre diversos tipos de ativos, né? Entre CDBs, Tesouro Selic. Então, dependendo do tipo de ativo que você escolher, a sua rentabilidade ela pode ser maior ou menor. Vamos usar aqui como exemplo um tipo de ativo que é o CDB, de liquidez diária, que rende 100% do CDI. E quando olhamos para o site Brasil Indicadores, nós vemos claramente como que seria, na verdade, 100% do CDI nos dias de hoje. O CDB, que atualmente ele rende 100% do CDI, ele estaria rendendo 10,40% ao ano. Isso aí corresponde praticamente a 0,86, 87% ao mês. Na nossa planilha, nós vamos estar utilizando uma rentabilidade que vai estar aí entre 1 e 1,5%, que estaria dentro dos parâmetros da realidade dos tipos de investimento
que hoje no nosso mercado nós conseguimos encontrar. Vamos usar aqui uma rentabilidade de 1,5, mas o importante é que você faça as suas pesquisas, porque você vai encontrar, sim, ativos que estão dentro desses parâmetros, de 0,87, 1,5, e alguns até 2% ou mais. Claro que depende muito do tipo de ativo que você vai escolher. Para você ter ideia, tem CDBs aí que rende 130% do CDI, porém com prazo de vencimento bem curto. Mas se você pesquisar e olhar com detalhes, você vai encontrar sim. No nosso caso, a rentabilidade vai ser de 1,5% para termos alguns parâmetros de prazos para alcançarmos essa reserva de emergência. E voltando aqui para a nossa planilha, então essa rentabilidade ela seria de 1,5% ao mês. Então, no primeiro mês, fica bem claro de observar que o nosso investimento inicial de R$ 900, ele teve ali uns juros, né, correspondente a 1,5% nos primeiros 30 dias de 13,50 e que no final do período nosso patrimônio inicial ele foi de R$ 913,50. Quando olhamos para essa rentabilidade que vai ocorrendo mês após mês, aonde o aporte ele permanece constante com o valor de R$ 900, vemos que para atingir essa reserva de emergência de 24 mil, nós iríamos precisar de aproximadamente, vamos puxar aqui mais perto aqui, aproximadamente, deu agarrou aqui a planilha, só um momento, aproximadamente 23 meses, que seria quase que 2 anos. Então, o investidor que busca formar a sua reserva de emergência, que permanece firme, fazendo os aportes fixos de R$ 900, em praticamente 2 anos, ele vai conseguir vencer a sua meta e atingir a sua reserva de emergência. Claro que, se a pessoa não consegue manter esses investimentos iniciais de R$ 900, mas ela começou com 900 e percebeu que R$ 900 todos os meses é impossível. Ela quer colocar lá 15%, por exemplo, dá R$ 450 por mês. Então, o tempo para ela atingir a reserva de emergência, ele tende a ser um pouco maior. Então, de 2 anos, ele passaria aí para 39 meses. Então, o tempo ele vai aumentando. É claro que tudo depende da sua condição financeira, da sua dedicação, da sua realidade financeira também. Se for possível ter rendimentos extras, e você for adicionando aí ao longo desses 2 anos ou 4 anos, digamos aqui que você no terceiro mês você teve ali uma renda a mais e colocou R$ 200. Então, esse tempo que antes era de 39 meses, ele vai tender a ser um pouco menor. Vamos procurar aqui na planilha aqui, estava em 39 meses. Vamos ver aqui um pouquinho abaixo. Ele continuou tendo 9 meses, porém, 38 já ficou bem mais próximo de atingir a sua reserva de emergência. Isso porque você vai colocando investimentos adicionais ao longo do tempo. Então, ficou claro que quanto mais você investir, menor será o tempo em que você vai conseguir montar a sua reserva de emergência. Se você não consegue investir os 30%, no caso ali usamos R$ 3.000 de rentabilidade, R$ 900 de investimento mês a mês, aí depois comparamos com 450, que seria 15%, você viu que o tempo ele prolongou. Mas se você não consegue fazer investimento de 30%, não tem problema, que seja com R$ 200, R$ 300. O importante é que você já tenha um valor pré-definido e que, se no decorrer da jornada você puder ir fazendo aportes adicionais,
você possa fazê-los. E aqui até aconselhamos a que se tenha outras rentabilidades, né? Não tão somente uma única renda, mas consiga outros tipos de renda para agregar ao seu patrimônio final e assim você reduzir o tempo para que você possa montar a sua reserva de emergência. Então, para algumas pessoas, 2 anos é um tempo bom, para outras, 3 anos, um ano. Então, vai muito do perfil de cada tipo de investidor ou de pessoa ou de família, ok? Esperamos que esse conteúdo desse vídeo tenha contribuído de alguma forma com você, que hoje está aí, né, preocupado, tentando achar uma saída para resolver a sua crise financeira. O que eu quero te dizer é que não deixe de acreditar. Embora a situação esteja difícil, acredite. Chame sua família, reúna, procure encontrar saídas. Aqui até aconselhamos conseguir outras formas de renda, outros tipos de renda, mas chame a família, converse, define essas despesas que você tem que são fixas, as que são variáveis, o que é possível cortar para equilibrar as contas e sim, após isso, monte a sua reserva de emergência. É um conselho, tá? Monte. Não deixe de ter a sua reserva de emergência para aqueles imprevistos da vida que certamente vêm para todos nós. Agradecemos a você imensamente pelo seu apoio, por ter ficado assistindo esse conteúdo até aqui, até o final. E mais uma vez te pedimos, ó, dá o seu like aí, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, porque certamente vão ser ajudadas com o que aqui nós dissemos. Muito obrigado aí pela sua audiência. Forte abraço.